Louvado seja o Senhor, que é digno de receber. Amém. Amém. De tanto melhor aliança Jesus foi feito. Então, assim, além dele ter feito a aliança, ele é o fiador. Então, existe um contrato, o contrato está assinado, mas precisa de um fiador. Por quê? A morte olhou para o contrato e falou assim, mas beleza, está aqui o novo contrato, o salário do pecado é a morte, beleza, mas quem é o fiador? O próprio Cristo. Ele é o fiador. Eu quero ver se ele vai falhar. Eu quero ver se ele não cumpre o que ele fala. Próximo. E na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, que era o sacerdócio levítico, próximo. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Sublinha aí, sacerdócio perpétuo. Então ele acaba? O que está debaixo desse sacerdócio acaba? Então o que Abraão fez para Melquisedeque acaba? O dízimo para em Levi. Mas em Melquisedeque, não para. Então, próximo aí para a gente encerrar. Acho que dá para encerrar nesse. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Próximo. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus. Próximo. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Próximo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Próximo. Ora, acabou. Peraí. Amém. Amém? Então olha só. Vai lá rapidinho em Mateus capítulo 6, verso 3 agora, nós vamos aqui na segunda parte. Encerrar isso. Qual que é a base do trono de Deus? Para quem lembra? E juízo. E o que está na frente da face do Senhor? Misericórdia e verdade. Misericórdia e? Então, ok. Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, o reino de? E o quê? E a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Então, ok, sublinha justiça. Você vai buscar o reino de? Quem quer reinar? Quem está buscando o reino de Deus? Você não consegue buscar o reino de Deus sem primeiro buscar também a justiça. Então, se eu não faço atos de justiça, eu sou um mentiroso que clama pelo reino. Eu não preciso clamar pelo reino, eu preciso fazer justiça. Porque se eu faço justiça, o reino vem a... Tem como eu buscar o reino gritando, venha a mim, reino, venha a mim, reino? Não. Agora, praticando atos de justiça, o reino vem a... Porque muita gente lê esse versículo e fala, buscai o reino. Beleza, como? Onde? Como? Eu quero buscar o reino. Eu quero buscar, mas como? Praticando atos de... Você acha que Abraão queria o reino? Abraão queria o reino?
Vou falar de novo. Você acha que Abraão queria o reino? Sim ou não? Claro que sim. Abraão almejava o reino de Deus? Mas rapaz, tá igual os nortistas agora. Mas rapaz. Não. Porque aquele rei a qual ele entregou o dízimo não era um rei comum. Era um rei sem princípio de dias e sem fim de dias. Ele era feito à semelhança do Filho de Deus. E o que Abraão vem trazendo em suas mãos? Dízimo. E quando o sacerdote avista Abraão vindo ao longe, o que a Bíblia vai falar que ele faz? E trouxe Melquisedeque pão e vinho, e saiu ao encontro. Vem o dízimo, sai o rei. Vem o dizimista, se levanta o sacerdócio real. Eu dou o dízimo porque eu quero ser próspero? Não, eu dou o dízimo porque Deus me deu a prosperidade. Dízimo na mão, sacerdócio em pé. Dízimo na mão, rei levanta do trono. Por que ele levanta do trono? Porque eu estou cometendo um ato de justiça. E a base do trono de Deus é justiça. O que faz um rei justo levantar do trono? A justiça que ele mesmo prega. Justiça. Qual que é a base do trono? Vem Abraão fazendo o quê? Trazendo o que na mão dele? Fazendo um ato. Um ato de justiça. Faz um justo se levantar. Pô, irmão, se não for a Bíblia que está falando isso, não sei mais quem é. Um ato de... Qual que é a palavra? Sedar. Qual que é a palavra? Sedacar significa faça. Faça o quê? Não, peraí. Agora eu vou falar de novo. Abraão vem com o dízimo na mão, sim? O dízimo não é um ato de justiça? Quando Abraão vem com o dízimo, qual é a mensagem que ele está dando para o rei? Faça comigo. Me dê pão e vinho. Quem não pratica, não pratica. Quem não pratica, não vive. Vou falar de novo para vocês entenderem. Sedacar significa? Faça justiça? Então Abraão vem fazendo um ato de... Qual que é a resposta do rei? Se levanta e vai fazer o quê? Justiça. Como que o rei faz justiça? Te dou pão e vinho, te dou a bênção. Te dou a? Porque você está fazendo um ato de justiça, eu também vou fazer um ato de justiça com você. Por obrigação ou por gratidão? Alguém pediu? Veio de ordenança? Veio da lei? Não, veio da gratidão. Veio da graça. Aí eu falei para você sublinhar no verso 5. Tomar. E no verso 4, dar. No verso 4 eu dou. Alguém mandou? Não, eu quis dar. Graça. Verso 5, lei. Toma. Por isso, pastores, homens de Deus, ministros, não prega dízimo tomando o dízimo. Ensina os princípios do dízimo que as pessoas vão dar. De livre e espontânea vontade, por gratidão, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por elas. E o que o ministro faz para recompensar isso? Pão. Apresenta Jesus para eles. Entregue Jesus para eles. Entregue o pão vivo e o sangue. Entregue o pão, entregue o vinho, entregue.
3 coisas que o pastor precisa fazer, eu vou repetir isso até morrer. Dar alimento, dar proteção e dar direção. O que faz uma ovelha pular o pulote do vizinho? Quando a ovelha olha para o pasto, dá uma olhada e fala, ih, não tem capim. Ela vai ficar estressada, ela vai procurar, ela vai ficar bastante... Outra coisa, aí ela não vê, ela vai... Beleza, a ovelha está no pastinho, tranquilinha. Ela vê um lobo lá em cima, sim ou não? Ela dá uma caçada. Cadê o pastor? O lobo está ali. Não estou vendo o pastor, então eu vou. Por quê? Proter. Aí a ovelha está aqui. Tem uma montanha. E atrás da montanha tem um abismo. A ovelha está aqui, ó. Está lá, né? A ovelha olha, não olha não, porque a ovelha não vê essas coisas. Tem lá um abismo. O pastor dá. Foi a ovelha. Vira para cá, porque ali tem um abismo. Então, o pastor dá direção, ele dá cobertura e ele dá alimento. Alimento. Isso é a função do pastor, isso é a sua função. Que é um discipulador, que é uma pessoa que está ministrando na vida de alguém, falando na vida de alguém. Você tem que dar essas 3 coisas. E aí, por gratidão que alguém te cobre, por gratidão que alguém te dá direção, por gratidão porque alguém está te dando direção, direção espiritual, direção na sua vida aqui, no seu trabalho, te dá direção, te dá uma palavra de direção que vem da parte do Senhor. Você dá o dízimo e o sacerdote entrega pão. Por gratidão ou por obrigação? Por gratidão. Sim. 318 ganhar de 5 reis. Ele vem todo ali, arrebentado ali da batalha, chega lá com os despojos. Ele entrega por gratidão. E eu falei na aula passada por causa, não é, e também por causa do reconhecimento. Se eu não reconheço e não atribuo, eu não recebo. Sim, o dízimo de tudo. Ó, então buscai primeiro o... Esse vírgula, entre essas 2 vírgulas, e a sua justiça. Então, o trono de Deus é firmado em justiça. Eu quero alcançar o trono, eu quero alcançar o reino. Eu tenho que passar primeiro pela justiça. Eu tenho que fazer atos de justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Está falando nos versos anteriores. As nossas necessidades básicas e comuns são acrescentadas quando eu pratico a justiça. A irmã deu um testemunho ali agorinha, antes de começar a aula, que ela falou, eu aprendi a dar o dízimo, mesmo se eu não tiver a provisão, eu acredito naquele que me provê. Então ela primeiro dá, confiando em quem vai prover. Por quê? Senão não creio na segunda parte. Buscar primeiro o reino e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas não pela parte que eu não dei ao Senhor, porque eu não criei, mas porque criei, todas as coisas me foram acrescentadas. Não tem como eu praticar a justiça sem crer naquele que pode. Aí os caras pensam assim, está pregando em si porque quer receber dízimo. Não, irmão, é porque está na Bíblia. Se não tivesse na Bíblia, eu podia estar ficando calado. Mas, por tantos pastores que se calou de falar do dízimo, porque é o dízimo da graça. E existe o dízimo que o neto de Abraão também deu. Jacó. O que Jacó disse? Senhor, se o Senhor for comigo e me prosperar no meu caminho, eu lhe darei o dízimo de... Deus pediu? Deus pediu para ele o dízimo? Não pediu. Mas ele disse, eu vou dar. Eu vou? Quando Jacó falou isso, ele só tinha a roupa do corpo. Jacó tinha a roupa do corpo, deitado numa pedra.
Falou, Senhor, se eu for comigo, pode ficar de boa. E o que Deus fez com ele? Prosperou ele sobremaneira. Amém ou não? Então o dízimo é da lei? Não, o dízimo é antes da lei. Quem está entendendo isso aqui? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35. Rapidão, vamos lá para nós terminar essa aula. Nós temos pouco tempo. Eu sei que você não vai enxergar o dízimo mais como antigamente. Tenho-vos, 20, 35, não é isso? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mas bem-aventurada coisa é, sublinha aí, dar. Por obrigação? Não, olha lá. Bem-aventurado. Ô irmão, por favor. Bem-aventurada coisa é dar do que receber. Dar do que receber. Provérbios 3, verso 9. A gente entrar num verso aqui que eu vou terminar em Daniel e Mateus. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Vamos acabar que eu quero entrar em Daniel aqui rapidão e Mateus. Filho meu, vai, honra o Senhor com os teus e com a primeira parte de todos os teus. Aqui entra a primícia. Esse versículo está falando da primícia. Vários outros versículos falam de primícia. Mas aqui honra o Senhor com os teus bens. Só com alguns? E com a primeira parte dos teus ganhos. A primeira parte dos ganhos, para você que não sabe, se você quiser sublinhar, é primícia. Primeira parte dos seus ganhos. Você está falando primícia? Algumas traduções já está escrito primícia. Então, honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos, que é a primícia. Põe no 10. Próximo aí. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Agora abre lá em Gálatas 6:6. Esse eu vou pôr o irmão Fábio para ler. O irmão Fábio faz a leitura desse para nós. É o que é, na palavra, Reparta. reparta todos os seus bens. Com aquilo é o que é. Pastor Costa, faz a leitura rápida para nós. O que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que é instruído. Guilherme, lê também esse versículo. Pausa. Quem? Na? Que é instruído. O que é instruído na palavra? Vocês podem repartir de todos os seus bens comigo, viu, irmão? Mas eu que estou falando? Põe no verso anterior, por favor. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Ô irmão, se a gente cumprir isso que está lá, porque cada qual levará a sua própria carga. Aí põe no 6, igual põe no 7. Não erreis. Olha, depois vocês leem isso lá na casa, vocês não. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Irmão, não, assim, não dá tempo de entrar nos versículos agora. Não dá tempo de entrar nos versículos de Paulo agora. Não vai dar tempo, vai ficar para a próxima aula. Mas assim, é pesado. Porque assim, a graça, ela não cobra menos que a lei. A graça, ela é mais perfeita. Nós lemos aqui, a graça, ela é perfeita. A lei é imperfeita e inútil. Nós acabamos de ler o texto. Então a graça, a lei é o seguinte: se você for pego em adultério, você vai morrer.
Agora a graça vem e diz assim: se você pensar em adulterar, porque a graça é interior, a lei é externa, exterior. Jesus vem e diz assim: um novo mandamento vos dou. Qual é esse? Que amei o seu próximo como eu te amo. Mesmo assim, meu irmão, a lei ela produz a morte, a graça Produz vida. Então, olha, vamos abrir lá rapidamente em Daniel 9:27, rapidão, irmão. Daniel 9:27. Nós temos 10 minutos só para me falar isso aqui, para entrar na pergunta. 9:27. Para a gente encerrar essa questão de dízimo aqui, de uma maneira poderosa. Eu já falei sobre isso aqui, mas você está na linha de raciocínio do dízimo. Ele firmará aliança com muitos por uma, e na metade da semana fará cessar, se você tiver com sua Bíblia aberta, sublinha, cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação é o que está determinado, será derramado sobre o assolador. Então, sublinha ali, fará cessar o sacrifício e a oblação. Então, olha só. Quando o anticristo assumir a posição do próprio Deus, que a Bíblia vai falar que assim como Deus se assentará no trono, ele vai ter que fazer uma coisa. Pergunta qual coisa? Ele vai ter que cessar o sacrifício. Ele vai ter que cessar o dízimo. Ele vai ter que cessar a oferta. Porque ele vai construir o templo e vai se assentar no trono como se fosse Deus. Porque ele é o falso Cristo. Então ele vai fazer tudo. Só que tem um porém. A garantia que Deus está na casa é que só Deus recebe dízimo. Como o diabo não pode receber e nem tocar em nada que foi oferecido ao Senhor. Eu quero que você me fala alguma coisa que é consagrada ao Senhor que o diabo pode tocar. O que significa consagrado? Separado para Deus. Irmão, é tipo assim, tem lá a sua casa e tem suas coisas. E lá tem uma gaveta no seu criado, que você fala para todo mundo, essa gaveta é a minha gaveta. E lá em casa eu tenho essa gaveta. Ninguém põe a mão na minha... Eu falo para meus filhos, até para minha esposa, não mexe nas minhas coisas. Porque isso aqui é separado só para mim mexer. Porque eu não gosto que estraga, e se mexer de outro jeito vai quebrar, então isso aqui é meu. Eu não deixo minha mulher pegar meu carregador. Eu sou enjoado, irmão, porque ela estraga. Os meninos pegam, enfiam em qualquer lugar, na tomada. Então, assim, isso aqui é meu, separado para mim. Comprei, é meu, escrevo até meu nome, assim, ó. Meu. Eu escrevo. Eu escrevo assim, JR. Tô te falando, você acha que estou brincando? Tá escrito aqui, ó. Que já apagou. Então, imagina o Senhor Deus, que consagra nós para Ele, que consagra alguns utensílios, tanto que teve isso que aconteceu na Babilônia, pegaram os utensílios da casa do Senhor e pegou lá. O que aconteceu? Irmão, se lascou. Irmão, apareceu uma mão, do nada, escreveu lá, mené, tekel, não sei o quê, foste pesado na balança e foi achado em falta. Traduzindo para a versão atualizada de hoje, você se ferrou, você vai morrer. Morreu. Por que ele morreu? Pergunta por quê? Mexeu no consagrado. Então imagina o anticristo. Está sentado lá, porque assim, Deus já falou. Olha o que ele falou. O anticristo vai construir o quê? O templo. Deus já falou que não mora mais em templo construído por mãos humanas. Olha aí. Ele vai lá e constrói o... Aí ele senta, pensando, aí o povo, Deus, né? Deus já não está lá. Aí ele se assenta. Só que tem uma coisa que ele não pode, ele pode até fazer templo,
Porque Deus não está lá mais. Ele só não pode receber algo que é consagrado, que é dízimo. Porque quando o cara, mesmo sem saber que o templo foi construído por anticristo, ele vai dar o dízimo, mas ele vai dar o dízimo a Deus. O anticristo fala assim, ixi, é o seguinte, né? Eu posso construir aqui tudo mais, ele está pensando que é para Deus, mas quando eles vão entregar o dízimo é para o Senhor. Ele pode receber? De maneira nenhuma. Só que o capiroto sabe. Ele sabe tanto que ele vai fazer o seguinte, assim, ó. Não precisa dar. Eu vou suprir. Não, os usurentos, os outros que é usura e é outra coisa, que apego no dinheiro, usura e os avarentos, eles vão falar, ei, chegou, esse aí eu sabia que era assim, ó. Ah, sabia que não precisava dar dízimo? Aí beleza, vai parar. Só que os judeus verdadeiros, que nasceram debaixo da barba de Abraão, Isaac e Jacó, você tá louco. Quando eles olharem e falarem assim, alguma coisa errada não está certa, eles vão falar, esse aí não é o Jesus, não. Esse não é o Cristo. Não, ele vai fazer cessar. Aqui, ó. Fará. Não precisa fazer sacrifício nem oferta aqui. Os judeus, irmão, eles vão estar sedentos, já devem estar preparados para dar, porque eles amam sacrificar e ofertar para o Senhor. Eles já estão preparados. Senta o cara, está louco para oferecer para Deus. Aí o cara fala e fala, não, não pode. Não precisa dar mais não. Então, olha só. Fará cessar o sacrifício e a oblação sobre a asa da abominação, das abominações, virá o assolador, e isso até a consumação. Agora, correndo lá, Mateus 24:15. Nessa hora, exatamente. Sim, nessa hora eles falam, esse é falso. E aquele que nós crucificamos é o verdadeiro. Então, olha só. Aí a Bíblia falou que eles vão ranger os dentes. Eles vão ranger os dentes. Mas aí o Senhor, pela misericórdia... O que está na frente da face do Senhor? Misericórdia. Então, na frente da face do Senhor tem a misericórdia e a verdade. Ele vai lá e vai esconder eles durante 3 anos e meio. Isso é outra aula. Então, olha lá. Mateus, quem está falando? O próprio Cristo. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel aonde? Em 9:27. Tem alguém entendendo? Está no lugar santo, quem lê entende. Ele está dando uma sacudida no cara e falando assim, ó, o que eu estou falando aqui é sobre o que Daniel falou. Quem lê, entenda. Quando o anticristo vier, ele vai fazer cessar. Quem lê, entenda. Pode pôr no próximo. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que ele está querendo dizer? Bagaçou. Agora o negócio deu ruim. O que ele está querendo dizer? Quando o anticristo sentar e cessar o sacrifício, cessar a oferta, cessar o dízimo, cessar a oblação, quando ele fizer isso, vocês que estiverem na Judéia, corre. Corre. Aí Deus vai esconder o povo. Então olha só, Jesus está falando para o povo lá de Israel. Então, para a gente fechar esse assunto, o plano do próprio anticristo é fazer cessar o dízimo. O plano do próprio anticristo, a Bíblia vai falar que o espírito do anticristo já opera. Já opera onde? Nas igrejas. Já opera onde? Na usura. Ele já usa da usura, já usa da avareza. Ele é o mamon. Operando na seguinte maneira. Vocês sabem que o plano do comunismo mundialmente, a nova ordem mundial, que existe a Agenda 2030, o plano do governo do anticristo já está arquitetado e já está em execução. E que o que eles querem fazer? O comunismo quer implantar no mundo um salário único. Dando todo mundo um salário único para... Onde já acontece isso? Na China. Trabalha até morrer para mim que eu vou te dar um bom salário que vai te suprir. Esse é o comunismo. O comunismo, a base dele é
comum. Vamos se tornar comum. Ninguém vai ter mais, ninguém vai ter menos, todo mundo vai ter igual. Isso é o comunismo. Totalmente antibíblico e anti-reino. Por quê? No reino vai ser comum. No reino, você que fez menos não vai ter o direito do outro que fez mais. Negativo. Lá vai ser medida as nossas obras. E conforme as nossas obras no tribunal de Cristo, vai ser dada a cada um conforme as suas obras. Então não tem comunismo. Comunismo é do diabo. Estuda sobre o anticristo, sobre o comunismo, sobre o marxismo cultural. Estuda sobre isso. Sobre a Revolução Industrial. Estuda sobre isso, você vai ver o plano do capeta purim na Agenda 2030. Você vai ver o plano dele no comunismo, PT, esses tantos de... Você vai ver. Que é totalmente antibíblico, anti-reino. Como que eles vão falar? Não, eles vão suprir tudo. Suprir tudo. O que o anticristo vai vir? Não precisa dar dízimo, porque você já está tudo certo. Isso é antibíblico. Uma pessoa que não dá dízimo é antibíblico. Antibíblico não é princípio de justiça. O nosso Senhor se assenta num trono de justiça e juízo. E os injustos não herdarão o reino dos céus. Mentirosos, avarentos, não vai herdar o reino do céu. Amor ao dinheiro, estão debaixo de outro senhor, que é o Mamon, não herdarão o reino dos céus. Não é o maior, é um dos atos de justiça. Atos de justiça é tudo que eu faço em prol do reino, porque eu quero reinar. É dar alimento para a viúva. Por quê? Quem dá alimento para a viúva? Jesus disse, vocês querem cuidar a ser religiosos? Então, cuida dos órfãos e das... Por que ele falou isso? Vocês querem saber por quê? Porque o que cuida do órfão e da viúva é o dízimo. Nossa, essa agora foi pesada. O dinheiro de Deus é que cuida do órfão e da viúva. Então, se eu pego esse dinheiro e não dou para o órfão e a viúva, eu não cumpro justiça. Uma das formas de cumprir justiça, alimentar o órfão e a viúva e o estrangeiro. Com que eu alimento o órfão, a viúva e o estrangeiro? Vai ler a Bíblia. Com dízimo. Com dízimo. Quando um sacerdote come, mastiga, vai lá e comprou 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de carne com o seu dízimo, ele está mastigando o assolador. Ele está devorando o gafanhoto que ia devorar a sua plantação. Ele está esmagando com os dentes, comendo, fazendo justiça. Você, alguém fez justiça comigo e eu agora vou fazer justiça com ele. Eu vou esmagar o assolador, vou cobrir a vida dele. Eu vou orar, vou pagar um preço, vou dar direção, vou dar palavra. Isso é o que um sacerdote tem que fazer. Às vezes a gente fica mesmo assim, mas é da pegada. Tem alguém entendendo isso aqui? Faço justiça porque eu quero reinar. Isso sim, eu faço porque quero reinar. Eu faço porque quero reinar. Eu só faço esse tipo de coisa por um motivo. Eu quero reinar. Eu vou sentar com Cristo na mesa. Na mesa. E vou te falar, não é entregando florzinha para o povo. Não é andando aí igual uma folha jogada pelo vento. Não. É fazendo justiça. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Se eu faço justiça, eu reino. Eu faço um rei se levantar. O dia que você chegar no céu, o dia que eu chegar no céu, lá nas bodas do Cordeiro, eu vou te falar uma coisa para você. O sumo sacerdote vai estar de pé. E eu não sei se você sabe o que vai estar na mão dele. Pão e vinho. O dia, te garanto para você que sentado ele não vai estar. Vai chegar os justos, lutadores. Ô irmão,
se faz violência ao reino dos céus. Não é dando flor, é faz violência. Então eu tenho que pegar, irmão, e agarrar, igual eu estava falando para a irmã, igual Jacó. Pegar e lutar mesmo, e segurar, eu não solto, eu não largo, pode fazer o que você quiser, não quero saber, eu vou lutar. Até quando? Até o fim. Amém? Quem tiver pergunta? Irmão, nós não deu conta de terminar. Porque faltou as cartas de Paulo. Mas, foi bom? Jesus achou bom? Se Jesus achou bom, tá bom. Se tiver pergunta, faça. Sim. Você praticou um ato de justiça. Esse seu ato de justiça vai ser escrito por um anjo que está escrevendo o seu livro. E os seus atos de justiça serão provados no fogo. E os atos de justiça são queimados e eles permanecem. É um ato de justiça, vai a história de Abraão. De Abrão. Não. Por que não? Porque, olha, eu vou citar de novo. O reino do céu é conquistado com violência. Não estou com vontade de orar. Que se lasca a sua vontade. E ore sem vontade. Não estou com vontade de dar o dízimo. Eu mato a minha vontade. Irmã, a sua vontade vai ser totalmente contra a tudo que for concernente ao reino. Vi conhecer do Senhor Jesus. É a vontade do seu espírito, mas não é a vontade da sua alma. Então você lutou contra a sua vontade hoje. Não é a sua vontade. A sua vontade é pegar o seu dinheirinho e comprar roupa. Então, a Bíblia vai falar, esse negócio de tocar no coração é um perigo. Porque o coração do homem é enganoso. Eu senti, não sinta nada. Sim. Dízimo ou oferta? O dízimo não tem o que eu achar. Não. O dízimo não é o que eu acho, é a 10ª parte. A oferta é sim, segundo a sua vontade. A oferta, olha só isso aqui, presta atenção. O dízimo é pelo que o Senhor te abençoou, então vai ter uma medida correta. Tem 2 milagres das pescas maravilhosas. Numa das pescas maravilhosas, as redes quase se romperam. E não houve contagem dos peixes. Pega isso aí, que é forte. Tem alguém entendendo isso aqui? Eles contaram os peixes? Não. E as redes quase se... Na segunda pesca maravilhosa, eles contaram 100 e poucos peixes. 152 peixes. Por que está escrito 152 peixes? Porque eles contabilizaram. E as redes não se romperam.
Eu não sei se vocês pegam as coisas, a gente fala as coisas. Dízimo só dá para você dizimar se foi contabilizado o valor. Eu só sei se eu vou dar R$100 se entrou 1.000. Eu só posso dar 15,2 porque eu sei que eu contei 152. Então, 15,2 eu tenho que separar que não é meu. Agora, desse restante que sobrou, segundo eu senti no meu coração, eu tiro a oferta. Isso sim. Nós vamos ler nas cartas, se nós tivéssemos lido as cartas hoje, é segundo a nossa vontade, segundo o que foi tocado. Não por força, não por violência, mas sim pelo que você sentiu. Oferta. Diz não é pelo que você sente, deixou de sentir, não. Deus te deu 152 peixes? Então é 15,2. Entendeu? Então isso eu não preciso sentir nada. Dízimo, que você falou errado desde o início, você estava falando de oferta. Isso sim. Agora, dízimo, eu não tenho que sentir nada. No dízimo não tem que sentir nada, eu só tenho que entregar. Entrou 1.100. Oferta é conforme você... Sim, por causa da dureza do nosso coração. A outra foi e pregou. Está errada essa história de sentir no coração. Tem que trazer oferta. Do mesmo jeito que o dízimo é um princípio, a oferta também é um princípio. E outra coisa que é um princípio, primícia também é um princípio. As três têm que ser executadas por nós. O Senhor Jesus já tinha pão e peixe. Então, assim, nós íamos ler alguns versículos que não deu tempo, nós íamos falar sobre isso. Mas todos eles são movidos pela gratidão. E por princípios. Sem contar que Jesus disse, é melhor dar do que? Aquele que dá, conforme a quantidade que você dá, você vai receber uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Receberá. Avareza. Avareza. E em si mesmo. Eu tenho que praticar a obra de justiça. Não passa. Suas obras foram fracas. Então eu tenho que cumprir princípios de justiça. Eu tenho que fazer o tzedakah, eu tenho que fazer justiça, eu tenho que fazer justiça. Um sobe. Tem mais pergunta, irmão? Primícia. A primícia é longo. É longo. Na próxima aula, eu vou começar o estudo já falando de primícia. Primeira parte. Primeira parte. Vou te explicar.
Vamos encerrar. Vamos encerrar. Eu já fui para a igreja que chegava no livro, né? Teve muito livro. Mas, assim, a premissa, ela tem esse volta a encaramento contratual, é para você pegar a premissa, às vezes, o pastor da igreja, Ora aqui por nós. Vamos orar? Depois a gente faz os bastidores. Pastor Cosmo, nos abençoa com a sua oração, por favor. Bem, Senhor Deus, te louvamos por este momento que foi muito gratificante, Deus. Conseguimos absorver, aprender aquilo, ó Deus, que o Senhor determinou para que pudéssemos aprender hoje, Pai. Te damos graça, honra por este momento, que possamos, ó Pai, ser atingidos cada dia mais com a verdade, que possamos alcançar cada dia mais um nível maior de conhecimento, Pai. Te louvamos pela vida do nosso professor. Pai, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, que a paz do Senhor esteja em nossas vidas, que o Senhor venha, Deus, abrir o nosso entendimento e a nossa mente, que possamos crescer cada dia mais. Obrigado, Senhor Deus, leva-nos para as nossas casas, debaixo da Tua presença, debaixo da Tua mão poderosa, em nome de Jesus, Pai, graças te damos, amém e amém. Muito obrigado. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor.